E se o mundo que você conhece já tivesse acabado e ninguém tivesse te avisado? Não com uma explosão, nem com uma crise transmitida ao vivo. Por mais de 80 anos, o planeta girou em torno de uma certeza não escrita. Os Estados Unidos eram o centro do comércio global, o porto seguro, o cliente preferido, o árbitro das disputas comerciais. Quando um país queria vender, ele olhava para Washington. Quando o outro queria comprar, ele cotava em dólar. E quando surgia uma crise, o mundo aguardava a resposta americana como quem espera o herói chegar no terceiro ato de um filme. Mas e se esse herói decidisse abandonar o roteiro? Essa história não começa com um conflito armado, nem com um tratado rasgado. Ela começa com um gesto simples, quase banal: tarifas. Pequenas taxas, percentuais aqui e ali, motivadas por interesses internos, justificadas em discursos nacionalistas, impulsionadas por slogans como America First. Só que, como em toda a história de queda, a tragédia não está no ato isolado, está na arrogância da repetição. Quando os Estados Unidos começaram a impor tarifas sobre produtos canadenses, especialmente o gás natural, algo mudou. Não só nos contratos, mas na confiança. Você já parou para pensar no que acontece quando o melhor cliente do mundo deixa de valer a pena? Foi isso que o Canadá começou a perceber. Décadas de integração com os Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, haviam construído pontes econômicas que pareciam indestrutíveis. Mas as tarifas rasgaram os mapas antigos. E então, o impensável aconteceu. O Canadá mudou de rota. O gás natural, que antes cruzava a fronteira com os Estados Unidos como quem vai visitar o vizinho de confiança, começou a seguir para a Europa. Navios, portos, contratos e pipelines passaram a olhar para o Atlântico. E o motivo era um só: lucro. Porque, no fim das contas, o comércio não é sobre amizade, é sobre matemática. E a matemática americana deixou de fechar. Enquanto os Estados Unidos cobravam tarifas, a Europa pagava mais. Enquanto Washington criava obstáculos, Berlim estendia a mão. E o Canadá, que durante décadas foi o irmão menor do Norte, o parceiro confiável da América, resolveu crescer. Mas essa história não termina no Canadá. Do outro lado do mundo, o Catar observava. Suas gigantescas reservas de gás natural, que antes fluíam para os Estados Unidos com regularidade, começaram a ganhar novos destinos: Europa, Ásia, mercados sedentos por energia, mas livres das tarifas sufocantes impostas pelos Estados Unidos. Catar, assim como o Canadá, seguiu o dinheiro, e ao fazer isso, redesenhou o mapa da energia global. Você consegue perceber a profundidade disso? Durante décadas, os Estados Unidos eram o eixo. Agora, o mundo gira sem eles. O que antes era uma teia de confiança, tecida por alianças, diplomacia e interesses mútuos, hoje é um quebra-cabeça de contratos bilionários, onde cada peça tem dono e os Estados Unidos ficaram com as sobras. O gás natural é apenas o exemplo mais visível, mas o que está por trás é muito maior. Uma mudança de era. O Canadá não apenas mudou de rota, ele declarou o fim da antiga relação com os Estados Unidos. Nas palavras dos próprios líderes canadenses, aquele vínculo de integração profunda, aquele pacto de confiança mútua acabou. E essa não é uma mudança pequena. É o tipo de mudança que derruba presidentes, altera tratados e redefine gerações inteiras de políticas econômicas. E se o mundo pós-guerra, construído sobre a promessa americana de abertura, previsibilidade e liderança econômica, estiver ruindo diante dos nossos olhos, o que substitui esse vácuo? Canadá e Catar têm uma resposta: novas alianças, novos contratos, novos centros de poder. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam entender o que aconteceu. A verdade é que ninguém esperava que o império comercial americano fosse desafiado dessa forma. Não por mísseis, não por embargos, mas por novos compradores com propostas melhores. E é aí que mora a ironia. O país que ditava as regras do comércio global por 8 décadas virou refém das próprias regras. As tarifas, que deveriam proteger os empregos americanos, afugentaram os fornecedores. As políticas que prometiam reindustrializar os Estados Unidos tornaram o país menos competitivo. E a liderança que se dizia soberana isolou-se no palco que ela mesma ergueu. Agora, o preço do gás dispara. Empregos evaporam, contratos se desfazem, e os americanos se perguntam: como foi que perdemos o que era nosso? A resposta talvez esteja no que os Estados Unidos se recusaram a enxergar: que o mundo não para de girar só porque eles pararam de liderar. O Canadá viu isso, Catar também. E a Europa bem. A Europa apenas aproveitou a oportunidade. Imagine acordar numa manhã comum, girar o botão do fogão e ele não acender. Não por falta de gás na sua casa, mas por uma guerra entre tarifas, contratos e política internacional que começou do outro lado do mundo e, sem aviso, chegou à sua cozinha. Agora imagine que essa mesma disputa também aumenta sua conta de luz, encarece o frete dos alimentos no supermercado e tira o emprego de milhares de trabalhadores em cidades que você sequer conhece pelo nome. Bem-vindo ao novo mapa da energia mundial.
E acredite, ele não passa mais pelos Estados Unidos. Navios carregados de gás natural liquefeito deixaram de atracar nos portos americanos e passaram a navegar rumo à Europa. Gás que antes abastecia indústrias texanas, usinas da Louisiana, casas de famílias no Nebraska, agora mantém aquecidas as caldeiras de fábricas na Baviera e ilumina os apartamentos de Paris. E o que provocou essa mudança? Tarifas. O mesmo instrumento que deveria proteger a economia americana acabou afastando os parceiros mais estratégicos. E nessa dança de interesses, quem teve jogo de cintura foi quem se deu melhor. Canadá e Catar enxergaram o que os Estados Unidos ignoraram. O futuro não espera por quem se isola. A história que ninguém contou começa com uma linha traçada no gelo. Na costa do Pacífico canadense, na remota província da Colômbia Britânica, uma estrutura gigantesca cresceu diante dos olhos atônitos de pequenas cidades pesqueiras. Um terminal de exportação de gás natural capaz de bombear milhões de toneladas por ano. Algo que antes seguiria por dutos rumo ao sul, agora segue em navios para o outro lado do mundo. Alemanha, Japão, Holanda, Coreia do Sul. As cifras? Bilhões de dólares em contratos assinados em tempo recorde. Mas e nos Estados Unidos? Enquanto isso, no Texas, as luzes da refinaria Freeport piscaram pela primeira vez em 12 anos. Lá em Beaumont, no leste do estado, onde o gás era fonte de estabilidade para mais de 2.000 famílias, o sindicato local registrou o maior número de desligamentos desde a crise de 2008. Nenhum foguete caiu, nenhuma guerra começou. Só que o mundo seguiu em frente. E se você acha que isso é distante da sua realidade, pense de novo. A fábrica de fertilizantes que alimenta a soja brasileira depende de gás. A indústria de plásticos que fabrica os brinquedos do seu filho depende de gás. A central de distribuição que abastece sua cidade à noite precisa de energia barata. Energia que agora custa mais porque a rota mudou. Porque o gás não é apenas energia. É uma linha invisível que liga a economia global como um sistema circulatório. E essa linha foi redesenhada. O Canadá, cansado de ver seus lucros corroídos por tarifas americanas, buscou outros compradores. Catar, com reservas praticamente inesgotáveis e uma diplomacia afiada, fez o mesmo. E os dois, quase em sincronia, reprogramaram as artérias do comércio energético global. Os americanos, acostumados a comprar barato do Canadá, agora competem com a Europa por esse gás. A Alemanha paga melhor. O Japão negocia contratos mais longos. A Itália fecha acordos em blocos, com logística integrada. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam barganhar com fornecedores que não precisam mais deles. Em New Jersey, a dona de casa Barbara Martin compartilhou num grupo local do Facebook que sua conta de energia elétrica saltou 26% em 2 meses. Ela não sabe por quê. Ela só sente o impacto. Nos subúrbios de Chicago, comerciantes reclamam que a conta de gás do restaurante dobrou no inverno. Um deles, dono de um pequeno bistrô, foi direto. Não dá mais para manter o forno ligado o dia inteiro, e sem forno não tem pão quente. O impacto está no pão, na conta de luz, no preço da gasolina e até na quantidade de entregas que um motorista de aplicativo consegue fazer por dia. Esse é o resultado real de políticas mal calculadas em Washington que provocaram uma reconfiguração em Ottawa e Doha. Enquanto isso, a Europa celebra. A Alemanha, que vivia à beira do colapso energético após o corte do gás russo, achou no Canadá e no Catar sua tábua de salvação. Não só fechou contratos milionários, como garantiu fornecimento por décadas. E está hoje mais preparada do que os Estados Unidos para enfrentar o futuro. Canadá e Catar souberam ouvir os sinais do mercado, entenderam o peso das tarifas e agiram com estratégia. Enquanto os Estados Unidos impuseram muros. Mas o comércio global não respeita muros. Ele segue por onde há lucro, segurança e previsibilidade. E agora, isso está em outro lugar. O que começou como uma disputa tarifária transformou-se numa virada estrutural. O fluxo mudou, os contratos mudaram, as prioridades mudaram, e os Estados Unidos ainda não entenderam que não se pode liderar um mundo que já seguiu sem você. Esse não é apenas o fim de uma era, é o início de outra, com novos protagonistas, novas direções. O que acontece quando uma decisão feita dentro de um gabinete em Washington altera o preço da energia na sua cidade, a rotina de um porto em Vancouver e o destino de bilhões de metros cúbicos de gás natural que cruzariam oceanos? A resposta é mais complexa do que parece. Quando os Estados Unidos decidiram taxar pesadamente o gás canadense, o cálculo parecia claro: tornar o produto interno mais competitivo, estimular a produção nacional, gerar empregos. Mas ignoraram uma variável essencial: a reação do outro lado. Canadá não apenas absorveu o golpe, ele respondeu, e com uma estratégia que virou o jogo. Enquanto Washington ainda preparava os discursos de campanha, Ottawa já negociava contratos bilionários com Berlim, Roma e Tóquio.
Enquanto as tarifas americanas deixavam o gás mais caro e menos atraente, os compradores europeus ofereciam mais dinheiro por menos burocracia. E então, sem alarde, o fluxo de energia mudou de direção. Você consegue imaginar o impacto disso? Pense num corpo humano. Agora imagine que, do nada, parte do sangue deixa de irrigar os músculos principais para abastecer novos órgãos em crescimento. Os primeiros definham, os segundos florescem. É isso que está acontecendo com a economia energética global. Mas por que os Estados Unidos não viram isso chegando? Porque estavam ocupados olhando para dentro. Enquanto o mundo se reorganiza, Washington apostava no velho script: erguer barreiras, proteger empregos, punir a concorrência. Mas o comércio moderno não se submete à força, ele segue o dinheiro. E o dinheiro começou a escorrer para fora. Catar, por sua vez, enxergou um vácuo de oportunidade. Com uma das maiores reservas de gás natural do planeta, tecnologia de ponta e logística pronta, o pequeno país do Golfo entrou de sola no mercado europeu. Negociou contratos flexíveis, ofereceu preços agressivos e ainda se comprometeu com segurança de fornecimento por décadas. Resultado? Alemanha, Itália e França correram para fechar negócio. Mas há algo ainda mais estratégico nesse movimento. Catar não está apenas vendendo gás, está amarrando alianças diplomáticas, abrindo portas comerciais, conquistando influência real em Bruxelas, Berlim e Londres. A energia é só o começo. Você já parou para pensar que o combustível que aquece sua casa também pode decidir votos no Parlamento Europeu? Pois é. Essa é a dimensão invisível da nova guerra comercial. Não é só por dinheiro, é por poder. Canadá e Catar entenderam isso. Enquanto os Estados Unidos encareciam seus produtos com tarifas, os concorrentes ofereciam mais por menos e com um aperto de mão, não com ameaças. E foi aí que os compradores tradicionais dos Estados Unidos tomaram uma decisão irreversível. Foram onde estavam sendo tratados como parceiros e não como reféns. Em 2023, o Canadá exportava cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás para os Estados Unidos. Hoje, esse número caiu pela metade. A diferença foi redirecionada para a Europa, com contratos mais lucrativos, estáveis e de longo prazo. No Texas, terminais antes lotados de embarques e desembarques agora operam com 30% da capacidade. Em Alberta, Canadá, os mesmos terminais operam 24 horas por dia, com filas de caminhões e trens levando gás a novos portos construídos exclusivamente para o comércio com a Europa. A conta do gás nos Estados Unidos não para de subir, porque menos oferta significa mais disputa. E mais disputa, bem, significa preços mais altos. Os americanos começaram a sentir isso no supermercado, na conta de luz, nos postos de gasolina. E começaram a fazer perguntas que Washington ainda não sabe responder. Por que deixamos o Canadá escapar? Por que não previmos a ofensiva do Catar? Por que ainda insistimos em tarifas que nos isolam mais do que protegem? E mais importante, será que ainda dá tempo de reverter esse cenário? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas, porque a realidade é que os contratos que Canadá e Catar assinaram não são curtos. São contratos de 10, 15, até 20 anos. E não se rompem com um telefonema. Além disso, a infraestrutura americana agora parece ultrapassada. Os portos foram construídos para atender uma lógica antiga, a da integração continental. Agora, o jogo é outro, a lógica da interdependência global, e os Estados Unidos estão atrasados. Mas tem mais. O mundo, que antes dependia do gás russo, não pode mais errar. A Europa precisa de segurança energética, e ela está encontrando essa segurança em 2 nomes: Canadá, Catar. Ambos têm estabilidade, infraestrutura e interesse em fortalecer laços duradouros. Ambos têm gás. E ambos já não precisam dos Estados Unidos para prosperar. Essa é a verdadeira virada. O gás foi apenas a primeira peça do dominó. Mas ela já caiu. E levou com ela muito mais do que contratos. Levou uma certeza: a de que os Estados Unidos eram indispensáveis. Hoje, o mundo descobriu que pode funcionar muito bem sem eles. E quem descobriu isso primeiro já está faturando bilhões. O comércio global agora tem novos centros gravitacionais, e nenhum deles está em Washington. E se o novo centro de poder global não fosse um império, mas 2 exportadores de gás natural? Enquanto os Estados Unidos tentam entender por que perderam o mercado, o Canadá e o Catar entenderam algo que a maioria ainda não entendeu. Quem controla a energia, controla os próximos 20 anos. E não estamos falando apenas de fornecimento, estamos falando de influência, de diplomacia, de prestígio. Hoje, Catar abastece parte essencial da matriz energética alemã. Canadá abastece a indústria pesada da Holanda e, em breve, deve fechar acordos com a Índia, Coreia do Sul e até partes da África Oriental. Mas a pergunta que ninguém se atreve a fazer é: como foi que isso aconteceu tão rápido? A resposta não está só no gás. Está na agilidade.
Na visão, na capacidade de aproveitar um erro dos outros para redesenhar o tabuleiro. Quando os Estados Unidos impuseram tarifas que tornaram suas exportações menos competitivas, não foi apenas uma questão econômica. Foi uma brecha diplomática. Um espaço deixado vazio por quem se achava insubstituível. E Catar ocupou esse espaço com uma maestria digna de livros de história. Enquanto diplomatas americanos tentavam renegociar tarifas, o emir do Catar pousava discretamente em Berlim, em Roma, em Paris, oferecendo o que os Estados Unidos não conseguiam mais entregar: gás barato, sem burocracia, com contratos flexíveis e uma promessa: você não vai mais precisar depender da Rússia. Isso, vindo de um país com uma das maiores reservas de gás do mundo, é mais do que um acordo comercial. É uma garantia de sobrevivência. Você consegue imaginar o peso disso? A Alemanha, uma das maiores economias do planeta, precisa do Catar para manter suas fábricas funcionando no inverno. A França, berço da diplomacia ocidental, assina contratos energéticos de 15 anos com um pequeno país do Golfo. E a Itália, tão orgulhosa de sua autonomia, pede prioridade nos próximos carregamentos de gás natural liquefeito. E os Estados Unidos estão assistindo, tentando entender como perderam influência sem sequer perceber. O Canadá não apenas redirecionou seus navios, ele reconstruiu sua estratégia nacional. Projetos multibilionários na costa do Pacífico foram acelerados. Terminais que antes tinham capacidade apenas para abastecer os Estados Unidos foram reformulados para carregar navios rumo à Ásia e à Europa. E o mais curioso, boa parte dessa reconfiguração foi feita com dinheiro privado, com parcerias entre governo e empresas que entenderam que o mundo mudou e que o futuro não podia mais depender de Washington. O Canadá não está apenas exportando gás, está exportando confiança, e isso é um ativo que nenhuma tarifa consegue comprar. Pense em uma cidade como Kitimat, na Colômbia Britânica. Até pouco tempo, era apenas uma comunidade portuária esquecida no mapa. Hoje, é um centro logístico estratégico do comércio energético mundial. Novos empregos, novas escolas, nova infraestrutura. Tudo impulsionado pela virada econômica provocada pelos erros americanos. Enquanto isso, na Louisiana, portos parados. Enquanto isso, no Texas, terminais ociosos. Enquanto isso, em Washington, discursos. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Algo que os especialistas ainda estão digerindo. Catar e Canadá não estão apenas vendendo gás. Estão escrevendo a nova linguagem do comércio global, com cláusulas que incluem cooperação tecnológica, com acordos que prevêem transferência de know-how, com compromissos ambientais que encantam investidores e afugentam críticos. É como se eles tivessem aprendido com os erros dos Estados Unidos e da Rússia ao mesmo tempo. E, a partir disso, criado um novo modelo de hegemonia comercial, mais discreto, mais eficiente, mais sustentável. Você já ouviu o som de uma economia desacelerando? Não são alarmes, nem sirenes. É um silêncio estranho, de usinas que não operam mais à noite, de armazéns que reduzem o turno, de famílias que, pela primeira vez em anos, precisam escolher entre aquecer a casa ou encher o tanque do carro. Esse é o novo som dos Estados Unidos. Um país que, pela primeira vez em quase um século, está vivendo as consequências de não ser mais o centro das decisões energéticas do planeta. Em Beaumont, Texas, a refinaria que costumava processar mais de 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia está operando com 40% da capacidade. Dos 1.300 trabalhadores fixos, mais de 400 já foram desligados desde que as exportações canadenses secaram. Não é que a gente esteja falindo, disse um engenheiro da planta, que preferiu não se identificar. É que a gente perdeu o fluxo. E sem fluxo, tudo para. Mas o que está por trás desse esvaziamento? O gás que abastecia os Estados Unidos agora vai para a Europa. Nos estados do Centro-Oeste, o custo médio da energia subiu 19% no último ano. No inverno passado, famílias em Minnesota relataram contas de gás 38% maiores do que o normal. Nos supermercados, o preço do transporte encareceu a logística, o que significa prateleiras com menos variedade e produtos 12% mais caros, segundo dados do Bureau of Labor Statistics. E aqui vai um dado que ninguém esperava. As creches públicas de Nebraska tiveram que reduzir o horário de aquecimento interno por falta de verba para pagar a nova conta de energia. Bebês com roupas extras para compensar o déficit energético provocado por uma guerra comercial mal calculada. O orgulho americano sempre esteve amarrado à ideia de autossuficiência. Energia barata, produção interna, força industrial. Mas como sustentar essa narrativa quando o gás chega tarde, caro e escasso? Quando você vai a uma bomba de gasolina em Cleveland e encontra o galão a $5,37, fica difícil defender que tudo está sob controle. A indústria automobilística, uma das maiores consumidoras de energia no país, já começou a rever planos de produção. Montadoras como Ford e GM anunciaram que seus custos operacionais subiram entre 8% e 11% em 2024, forçando corte de turnos e revisão de investimentos em novas fábricas. E aí surge uma nova ferida: o emprego.
Segundo a National Association of Manufacturers, o setor perdeu mais de 64 mil postos de trabalho em um ano, boa parte deles ligados diretamente ao aumento nos custos de gás. E tudo isso aconteceu sem que uma guerra estourasse, sem que um único cano fosse sabotado, sem sanções internacionais. A única coisa que mudou foi o destino dos navios. Eles deixaram de rumar ao sul e passaram a cruzar o Atlântico. Simples assim. Mas a pergunta que muitos ainda não fizeram é: por que os Estados Unidos não reagiram? O governo americano subestimou a velocidade da reação canadense e a agressividade estratégica do Catar. Acreditou que o volume de compra era suficiente para manter os fornecedores cativos, que a história pesaria mais que o lucro, que o passado protegeria o presente. Mas o mercado não respeita a nostalgia. Ele responde a preço, previsibilidade e oportunidade. E foi exatamente isso que o Canadá e o Catar ofereceram à Europa e à Ásia. Enquanto isso, os Estados Unidos permaneceram travados em uma lógica de proteção nacional. Tarifas sobre gás, impostos sobre alumínio, restrições sobre contratos. Tudo isso criou um ambiente de insegurança jurídica e comercial que espantou os parceiros e abriu espaço para concorrentes. Os Estados Unidos ainda têm gás, ainda têm tecnologia, ainda têm estrutura, mas perderam o timing. E em mercados globais, quem perde o tempo, perde o lugar. Hoje, Catar já fechou contratos com 15 países. Canadá negocia simultaneamente com blocos regionais. E os Estados Unidos, que antes ditavam as regras do jogo, agora esperam para serem convidados à mesa. É uma inversão inédita. E o povo americano sente isso ainda que não saiba explicar. Em Ohio, protestos contra o preço da energia lotaram o centro de Columbus. Em Detroit, sindicatos pressionam por subsídios emergenciais para conter demissões nas fábricas. E em Washington, discursos. Enquanto o mundo gira, enquanto a energia muda de rota, enquanto o futuro se escreve com outra caligrafia. Talvez o maior choque não seja econômico, talvez seja psicológico. E se, na tentativa de escapar de uma armadilha, a Europa tivesse corrido direto para outra? Fugir do gás russo parecia urgente. E era. Depois da invasão da Ucrânia, a Europa inteira despertou de um sonho confortável. O de que energia barata viria para sempre, mesmo de regimes instáveis. Acordaram em choque, buscaram novos parceiros, assinaram contratos em tempo recorde. Mas, e se na pressa por segurança, o continente mais rico do planeta tivesse trocado um risco geopolítico por dois riscos invisíveis? Esse é o dilema não dito que começa a surgir em Bruxelas, Berlim e Paris. Porque depender de Catar e Canadá resolve um problema no curto prazo, mas planta dúvidas no longo. E ninguém quer admitir isso em público. Vamos começar com o Catar. Sim, o país tem uma das maiores reservas de gás do planeta. Sim, opera com eficiência e entrega contratos estáveis. Mas também é um país localizado no centro de uma das regiões mais instáveis do mundo, cercado por tensões latentes com o Irã, rivalidades com a Arábia Saudita e vulnerável a choques externos que não respeitam acordos comerciais. E se uma nova crise eclodir no Golfo? E se o Estreito de Hormuz for bloqueado nem que por um dia? E se uma mudança política ou religiosa ameaçar a estabilidade interna do Catar? Nada disso está nos contratos, mas está no horizonte. E os estrategistas europeus sabem disso. Mas há um risco mais sutil. Catar está crescendo, expandindo sua capacidade, fechando contratos de 20 anos, ganhando influência diplomática que vai além do gás. Com os bilhões que entram, está investindo em infraestrutura, tecnologia, bancos e até mídia. Você já ouviu falar da Al Jazeera, certo? Pois bem, esse é apenas o exemplo mais visível de como o Catar não quer ser apenas um fornecedor, quer ser um influenciador global. E isso pode ser um problema, porque toda dependência energética é também uma dependência política. E ninguém gosta de lembrar disso até ser tarde demais. Agora olhe para o outro lado do Atlântico, o Canadá. A imagem é outra. Democracia consolidada, estabilidade política, vizinho confiável. O Canadá está enfrentando uma onda interna de resistência ambiental, jurídica e até indígena contra seus grandes projetos energéticos. Pipelines que cruzam terras indígenas estão sendo contestados em tribunais. Novas regulamentações ambientais estão travando licenças. E, em paralelo, há uma pressão crescente da sociedade civil canadense para descarbonizar a economia e sair dos combustíveis fósseis. A verdade é simples. A nova dependência europeia é dupla e delicada. Por enquanto, está tudo fluindo. O gás chega. Os contratos estão sendo honrados, as economias estão estáveis, mas essa tranquilidade tem prazo de validade e ninguém sabe ao certo quando ele expira. Em 2024, uma tempestade diplomática entre o Canadá e a França sobre questões ambientais suspendeu por 3 semanas a assinatura de um novo contrato energético. 3 semanas. Só isso foi o suficiente para gerar pânico especulativo no mercado de gás europeu e uma alta de 8% nos contratos futuros. Agora, imagine um bloqueio de meses. Ou uma eleição que mude tudo.
E é aí que entra o grande paradoxo. A Europa correu para se livrar da dependência russa com razão, mas na pressa não diversificou o suficiente. Apostou pesado em Catar e Canadá, fechou contratos longos, construiu infraestrutura dedicada, desmobilizou parte das reservas internas e acelerou o fechamento de usinas térmicas antigas. Criou um novo sistema com novos riscos. E isso começa a gerar desconforto. Nos bastidores, diplomatas europeus já falam em revisar a matriz energética secundária, equilibrar fontes de fornecimento, ampliar alternativas internas. São eufemismos para uma constatação dura. Se qualquer uma das novas pernas do tripé energético europeu, Catar, Canadá ou Noruega, falhar, o castelo de cartas balança. E os Estados Unidos, por incrível que pareça, ainda podem ter um papel nisso tudo. Porque eles ainda têm gás, ainda têm infraestrutura. E mais importante, ainda são vistos como um fornecedor confiável se voltarem a jogar o jogo direito. Será que a Europa confia no Canadá e no Catar o suficiente para dobrar essa aposta? Ou será que, diante dos primeiros sinais de instabilidade, vai correr de volta para os braços dos Estados Unidos, mesmo pagando mais caro? Essa dúvida ainda não está nas manchetes, mas já está nos conselhos de administração, nas reuniões de ministros, nos sussurros entre embaixadores. Porque o mundo não vive só de contratos, vive de previsibilidade. E a previsibilidade neste novo cenário é uma ilusão cada vez mais difícil de sustentar. Canadá e Catar estão ganhando, mas estão sendo observados. E se cometerem um deslize, os Estados Unidos podem voltar como o plano B mais valioso da história energética moderna. E se isso acontecer, o jogo muda de novo. E agora, América? Vamos ser diretos. Não há solução mágica. O tempo perdido não será recuperado com um discurso. Mas há caminhos e há decisões que precisam ser tomadas. A primeira delas é encarar a realidade. O modelo de tarifas como ferramenta de liderança global fracassou. O protecionismo puro, quando descolado da competitividade, não protege e sufoca. E a crença de que aliados históricos jamais iriam embora não sobrevive a um contrato mais lucrativo. Os Estados Unidos precisam entender que liderança não é um direito adquirido. É uma função exercida, e que se você para de cumprir essa função, alguém a assume. O Catar a assumiu, o Canadá a assumiu, e fizeram isso não com exércitos, mas com gás, com diplomacia. A segunda decisão é corrigir o rumo com humildade. Os Estados Unidos ainda têm gás, têm tecnologia, têm infraestrutura, têm universidades formando engenheiros brilhantes, têm um mercado interno poderoso e, o mais importante, ainda têm a possibilidade de reconstruir pontes, se quiserem. Isso exige cortar tarifas que não fazem sentido, oferecer contratos mais flexíveis, retomar negociações com aliados que se afastaram e, talvez o mais difícil, admitir que erraram. Você quer saber o que realmente mexe com a ordem mundial? Não é só o gás. É o simbolismo de ver uma superpotência sem respostas. Mas ainda há tempo, porque o jogo da energia, apesar de já ter virado, ainda tem espaço para reviravoltas. E se os Estados Unidos aprenderem com o erro, podem voltar ao tabuleiro não como centro indiscutível, mas como um jogador indispensável. Isso implica investir em novas formas de energia, desburocratizar exportações, reorganizar rotas comerciais e entender que o futuro não será liderado por quem grita mais alto, mas por quem entrega com mais eficiência. Agora respira, porque tudo isso que parece técnico, distante, complexo chega até você. Chega no preço da energia da sua casa. Chega no custo do frete da sua comida. Chega no ritmo de contratações da empresa onde você trabalha. Chega na inflação, na política externa, no futuro dos seus filhos. O colapso da centralidade energética americana não é apenas uma crise diplomática, é uma crise cultural. É a queda da ideia de que os Estados Unidos sempre seriam a âncora do planeta. E aqui vai a verdade nua e crua. Eles não são mais, mas podem voltar a ser de outro jeito. Com mais escuta, menos imposição, com mais parceria, menos arrogância, com mais visão de futuro e menos apego ao passado. Porque o mundo está mudando, e não vai esperar por quem ficou preso à própria história. Então, se você chegou até aqui, é porque sabe que o mundo precisa ser entendido além das manchetes. Porque sentiu que o que está em jogo não é só geopolítica, é o seu cotidiano. E se você sentiu isso, essa conversa é sua. Curta esse vídeo não por ego, mas para que o algoritmo entenda que essa discussão importa. Se inscreve no canal, porque os próximos episódios vão mergulhar ainda mais fundo no que vem por aí. O impacto das novas alianças, o futuro do dólar e os bastidores da guerra energética invisível. Comenta aqui embaixo. Você acha que os Estados Unidos ainda conseguem recuperar a liderança energética global? Ou a nova ordem já está escrita e irreversível? Obrigado por ter ficado, por ter refletido. Nos vemos no próximo vídeo.